Quero agradecer demais à igreja, louvado seja Deus, por essa sensibilidade, viu, gente, por estar sempre harmonizado. Pela igreja que me abraça há 37 anos, por aqueles que foram chegando e foram me recebendo no coração, aqueles que sustentam a minha vida, porque é desse sustento que você, em adoração a Deus, me serve e me dá uma vida com dignidade. Quero agradecer a todos que me acompanharam ao longo desses anos, desde a minha viuvez, desde o momento em que me casei com a Thelma, e depois os meus filhos, e depois o casamento dos meus filhos, depois apoiando os ministérios e recebendo os meus filhos, e também agora sendo nossos parceiros no cuidado dos nossos netos. Muitos de vocês estão sempre conosco, nos ajudando. Então eu sou um pastor extremamente feliz e realizado, e eu acredito em vida plena, eu vivo a vida plena, e tudo o que eu desejo na minha vida e na minha caminhada como pastor é poder conduzi-los a uma experiência de plenitude, porque foi isso que a Trindade pensou para a tua vida. E eu tenho tido a graça e a bênção e a autoridade de viver essa realidade, para poder dizer a você, é possível, em nome de Jesus. Amém? Amado Espírito Santo, muito obrigado por esse tempo extraordinário. Obrigado por esses longos anos que passaram como uma velocidade imensa, como uma neblina. E obrigado, Senhor, por aquilo que foi construído na vida deste povo. Casamentos restaurados, vidas transformadas. Pai, obrigado pela unção que o Senhor tem derramado nesse lugar, pelas curas, pelos movimentos do Teu Espírito sobre nossas vidas, de tanto amor, de tanta graça. E mais uma vez, desejamos que Teu Espírito Santo nos utilize, Senhor, com o propósito de fazer com que a voz do Pai seja ouvida em esses corações. Destapa os seus ouvidos, por favor. Abre as suas mentes, desacortina os seus olhos, ó Pai. Amoleça os seus corações, para que eles recebam esta palavra, e que ela da mente e dos ouvidos desça ao coração, e faça-os definitivamente, enquanto é tempo, experimentarem tudo quanto o Senhor deseja que eles experimentem. E que como igreja eles possam estar, ó Pai, dispostos também a responder ao que o Senhor pede deles e de nós, porque somos a Tua igreja. É isso que precisamos. Nós desejamos que isso aconteça no movimento do Teu Espírito. Faz com que hoje seja mais um desses momentos gloriosos, no nome de Jesus. Amém. Um dos desafios que eu tenho trazido comigo este ano é o desafio de trabalhar a maturidade espiritual da igreja. Maturidade é fruto de uma consciência clara de origem, processo e destino. Quem nunca se perguntou em algum momento da vida de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou? E por que é importante fazer essa pergunta e ter a resposta dessas perguntas, dessas questões para as nossas vidas? Porque o segredo da vida está em conhecer a sua origem, a sua natureza e o propósito para o qual existimos. No entanto, ninguém jamais irá encontrar resposta para essas questões nas ciências biológicas, ou na filosofia, ou na psicologia, porque a única fonte de esclarecimento deste conflito humano é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz revelação, dando-nos a conhecer Deus na sua pessoalidade e a entender Deus no seu propósito para nós, os seus filhos. E o que a Bíblia nos revela e nos relata de mais relevante é que tudo foi criado, e não foi criado a partir de um Deus com crise de poder.
precisando de pessoas que o louvassem no seu poder para que ele se sentisse mais Deus. Não. Tudo que foi criado foi a partir de um pai com crise de amor, querendo formar uma família para ser conhecido no seu amor e não reconhecido no seu poder. Portanto, uma das coisas mais preciosas em termos de revelação que Deus, ao longo desses anos, tem nos dado, foi uma visão clara do seu propósito para a sua igreja aqui. E o que Ele deseja da sua igreja aqui e em todos os lugares é que vivamos em família. Então eu quero começar a nossa reflexão convidando você para repetirmos juntos o nosso lema, que traduz a nossa essência. Vamos dizer juntos? Somos a família de Deus na terra e a nossa missão é representar a família divina, dando materialização às virtudes de Cristo em nós. Vamos dizer novamente? Somos a família de Deus e a nossa missão é representar a família divina, dando materialização às virtudes de Cristo em nós. Eu quero pensar sobre isso com você mais uma vez hoje. A partir do desafio que Jesus fez aos seus discípulos, na verdade não foi nem um desafio, foi uma ordenança, dizendo o que a igreja deveria ser e fazer. Então, eu os convido à leitura do texto de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Jesus está falando de discipulado. Então, a primeira coisa que precisamos entender é a natureza do discipulado. A natureza do discipulado é uma consciência clara, inequívoca, absoluta de identidade. E Jesus disse aos seus discípulos isso para produzir neles exatamente uma consciência de origem, de natureza e de propósito. Porque é disso que se forma uma identidade. Ele estava dizendo a eles de onde eles vieram, quem eles se tornariam e qual o propósito de suas vidas, qual o destino deles. Respondendo à questão da vida: de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. De onde eles vieram? Vieram de onde viemos todos nós, de um estado absoluto de deformidade produzido pela queda dos nossos primeiros pais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele apresenta um diagnóstico claro da humanidade, nos incluindo a todos nessa condição, obviamente. Então ele disse de nós, nesse diagnóstico, dos homens, da humanidade, depois da queda. Romanos 3 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte. Como todos, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições.
Eles se apressam para matar, e por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, e não aprenderam a temer a Deus. Esse é um diagnóstico de cada um de nós. E nesse texto, há 7 citações da palavra todos, de modo que ninguém escapa. Essa é a condição de todos, a partir da queda. Mas o amor de Deus nos alcançou e nos fez nascer de novo. Um nascimento operado, realizado pela Trindade, nos gerando novamente, e agora na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo. E nesse movimento do amor de Deus, o que é que nós nos tornamos? Nós recuperamos a nossa condição de filhos à imagem e semelhança de Deus, novamente. E a outra surpreendente notícia que nos atinge a todos é o que está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, que diz que Deus nos deu um nome que está acima de todo nome. E isso é uma identificação, uma definição de uma identidade. Nós nascemos outra vez e recebemos um nome. Uma identidade, ela é formada a partir de origem, de natureza e de propósito. Uma pessoa com consciência da sua origem, natureza, propósito e missão é uma pessoa na sua totalidade, porque é o que ela significa, é o que ela representa e é o que ela produz. Jesus disse que receberíamos um novo nome de batismo. Nós seríamos batizados em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. E quando ele está falando num batismo em o nome, isso aqui não é um rito religioso, porque às vezes a gente fica com a ideia e diz para a pessoa que se converte: agora é o seguinte, eu vou te benzer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora você está do lado de cá. E do lado de cá, faz tudo direitinho que você chega lá. Mas não foi isso que Jesus disse. Porque não é o que você faz, é o que Ele fez por nós. Então, como fruto do que Ele realizou na cruz, Ele está dizendo para os seus discípulos de uma nova origem, de uma nova natureza e de um novo propósito para eles viverem a partir daquele encontro com Jesus. E ele estava anunciando que nós temos origem no Pai, nós temos a nossa natureza no Filho e nós temos o nosso propósito na pessoa do Espírito Santo. Então, esse batismo ao qual o Senhor Jesus se referiu é o batismo da Trindade. Agora, o que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que nós temos uma noção de denominação, mas nós não temos uma consciência de nominação. Para nós, nome é um numeral poético. A gente, quando dá nome, é só para diferenciar uma pessoa da outra, para dizer... para diferenciar o José do Pedro, a Cristina da Madalena. Então, para não ter que chamar a pessoa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ficar aquela coisa mais poética, mais agradável aos ouvidos, então a gente foi dando nomes. Mas o profeta Isaías, apresentando Jesus à humanidade, ele disse uma coisa interessante,
Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E quando se diz sobre Jesus, o seu nome será, o verbo que aparece aqui para indicar a chegada de Jesus é o verbo ser. Mas o verbo não está apenas indicando a presença de uma pessoa, senão o tipo de pessoa que ela seria e o que ela faria. Isaías está falando, portanto, de uma natureza, de uma identidade, de um propósito. O seu nome será. E aí se diz o que ele seria e o que ele faria. Ele será um maravilhoso conselheiro que vai aconselhar maravilhosamente. Ele é o Pai da eternidade, que vai nos orientar, nos amar e nos cuidar como um pai de extremo amor. E ele é o príncipe da paz. Nos fará caminhar em triunfo, e a paz será produzida em nossos corações, seja o conflito que for. Então Jesus não era apenas um nome sonoro, um nome gostoso de falar ou de ouvir. Aquele nome tinha um sentido especial, porque aquele nome trazia consigo todas as condições de salvar a humanidade dos seus pecados e da condição em que o pecado havia colocado cada um de nós. Isso nos diz que a Bíblia, quando se refere a nome, na Bíblia, o nome é o que somos e o que fomos vocacionados para fazer. Vou repetir. Na Bíblia, nome é o que somos e o que fomos vocacionados para fazer. Aliás, aqui está a diferença fundamental entre religiosidade e espiritualidade. Não é o nosso assunto específico hoje, mas é um bom momento para você perceber a diferença entre uma coisa e outra, que apesar de vital, quase não se percebe. A espiritualidade é a consciência do que eu sou e do que eu tenho para oferecer, enquanto que a religiosidade é aquilo que eu não sou e o que é que eu tenho de fazer para me tornar. Mas sobre isso eu falo com vocês num outro momento. Voltando para cá. O que nos tornamos? Quem eu sou? Agora, para a gente entender melhor o que significa esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa perspectiva de identidade, nós vamos lá para 2 Coríntios capítulo 13. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, nós lemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam em todos vocês. Nós demos o nome disso aqui de a bênção apostólica. Mas a bênção apostólica também não é um rito religioso que identifica os crentes. A bênção apostólica não é uma forma abençoada de terminar um culto. A bênção apostólica é para nos lembrar em quem fomos abençoados e o que nos tornamos a partir desta bênção. Em que nível fomos abençoados? Que intensidade, que profundidade essa bênção nos alcançou? O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios capítulo 13, ele revela o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Então, agora que nós aprendemos que o nome é o que a pessoa significa, então, qual é o nome do Pai? Não, o nome do Pai não é Deus.
O nome do Pai é amor. Por quê? Porque o nome é o que Ele é. Então o nome dele é amor, porque Deus é amor. E qual é o nome do Filho? Graça. E qual é o nome do Espírito Santo? Comunhão. Quando Paulo está dizendo sobre esta realidade, ele está dizendo o nome. A graça, Jesus. O amor, o Pai. E a comunhão, o Espírito Santo. Essa é a essência da Trindade. Amor, graça e comunhão. Uma essência, uma evidência e uma consciência de propósito. Essa é a identidade da Trindade. E é isso que a Bíblia chama de plenitude. E a extraordinária revelação para nós é que Deus tem uma missão. E a missão de Deus é formar uma expressão de si próprio. E a expressão de si próprio é a sua família de filhos, chamada igreja. Eu vou repetir de novo e devagar para você entender essa realidade. A missão de Deus é formar uma expressão de si próprio. E a expressão de si próprio é a sua família de filhos, igreja. Deus está em expansão. A Trindade está em movimento. E no seu movimento ela está gerando uma expressão materializada de si. Ela está gerando alguém que na sua forma humana de ser revelará a sua natureza e a sua identidade no cumprimento do seu propósito. E esse alguém é a igreja a quem Deus batizou com o seu próprio nome. É isso que significa ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então Deus nos deu o seu nome, e o seu nome incorpora a nossa origem, a natureza e o propósito. Ele incorpora origem, processo e destino. Uma essência, uma evidência e uma consciência de propósito. Portanto, a igreja é um ser completo. De modo que todo filho de Deus é trino. Porque todo filho de Deus é amor, todo filho de Deus é graça, todo filho de Deus é comunhão. Amém? E por fim, qual é o nosso destino? Por quê? Por que é isso? Porque Deus Pai está em nós, Deus Filho está em nós, Deus Espírito Santo está em nós. E qual é o nosso destino? Nosso destino é ser a família de Deus na terra. Uma família que é formada numa consciência de identidade, porque ela sabe que ela tem origem no amor, ela sabe que a sua natureza é graça, ela sabe que o seu propósito, a sua missão é comunhão, porque essa é a dinâmica da família divina que nós representamos na terra. Qual a nossa vocação? Qual o nosso chamado? Qual a nossa missão? Nós somos chamados para viver o amor de Deus, para manifestar a vida de Cristo e para promover a comunhão, a reunião dos filhos, a harmonia dos filhos, sejam aqueles que estão aqui dentro, sejam aqueles que estão lá fora, que não sabem ainda que são filhos. Nossa missão é fazer Deus conhecido de todos os nossos irmãos humanos. E Deus só pode ser conhecido
em amor, em graça e em comunhão. De modo que a espiritualidade da igreja não é medida pelo seu poder ou pela quantidade de pessoas que ela agrega. A espiritualidade da igreja é medida pela qualidade do amor que ela expressa, pelo caráter e pelas virtudes que ela manifesta e pela comunhão que ela promove. Porque o propósito final de Deus é a comunhão dos seus filhos, de modo que ele seja conhecido na unidade do Espírito. É essa consciência que nós estamos formando aqui na Ágape. E a minha satisfação pastoral é poder ouvir Deus dizendo a cada um de vocês o que ele dizia a Jesus. Este é o meu filho, a minha filha, amados, que me dão muito prazer. No domingo passado nós recebemos uma revelação gloriosa por meio da pastora Thelma, impossível de ser esquecida, que nos desafiou a sermos a nova geração de reis, profetas e sacerdotes. E é o que Deus espera de nós, que nós reinemos em amor. Cada ambiente que entrarmos seja transformado pelo amor que nós manifestarmos ali naquele lugar. Nossos lares sejam uma antecipação dos céus. Nosso ambiente de trabalho seja um lugar de harmonia e prazer, porque o reino de Deus está entre nós. Não é isso que nós oramos? Venha o teu reino. Você é a manifestação do reino de Deus. Um reino de amor. O desejo de Jesus, de Deus o Pai, é que nós olhemos para os nossos pares humanos, tomados de graça e solidariedade, e com a mesma graça com que fomos alcançados, tenhamos a natureza de profetas que anunciam, sobretudo com a própria vida, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, porque nós somos o caminho que conduzem essas pessoas a essa realidade. Que o nosso sacerdócio seja conhecido na maneira absolutamente agradável como promovemos o bem e a paz e a comunhão entre os povos. Qual é o teu nome? Qual é o seu nome? Amor, graça e comunhão. Porque todo filho de Deus é amor. Todo filho de Deus é graça. Todo filho de Deus é comunhão. E assim é que nós experimentaremos, amados, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim seremos completos, plenos. É o desejo de Jesus. Ele está entre nós. E ele diz: digo estas coisas a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e que você refletisse nessa realidade por alguns instantes. Que você pensasse na verdade do seu nome. Que você pensasse nesse movimento glorioso de Deus de amor, que levou o poder a se transformar em glória, porque todo poder só é glória se ele é um poder resultado de amor, graça e comunhão. E foi o que Deus, no seu incomensurável, insondável amor e poder, fez em relação de nós. Transformou tudo isso em glória. E é esta glória que nos toma, é esta glória que nos envolve,
E esta glória que nos impulsiona a viver na força desse poder para realizar e para manifestar e expressar, dando materialização à Trindade, porque nós somos os seus filhos, semelhança e imagem deles. Amor, graça e comunhão. Gide, dá para cantar de novo, enquanto os irmãos meditam sobre isso? Agora esse cântico ganha uma nova dimensão na sua mente e no seu coração. E você vai entender como o Espírito se move nesse lugar. Se move em você, se move em mim, e nos levará a ser a igreja que Ele sonhou um dia, na eternidade.